Aí, estamos começando de novo. Vamos ver aqui. Lucas. Boa noite. Tá sendo problemas. Oi, Well, tudo bem? Como você tá? Tô aqui sofrendo para convidar o pastor Lucas, que vai estar aqui junto com a gente hoje. Opa. Achei. Fala, pastor E aí? Lucas. E esse chapéu aí? Hoje eu ouvi um negócio lá que eu não sou milênio, na verdade que eu não sou mais descolado, não sou mais jovem, eu sou um tal de cringe, né? Que eu já tô fora de moda. Aí, meu amigo, aí eu pensei o seguinte, o que eu posso fazer assim para tentar ser mais jovem? Eu coloquei um blusão de capuz, eu coloquei um chapéu descolado, né? Pensei assim, né? O que eu posso fazer para entrar mais nessa onda assim de jovem? Mas, cara, a Entendi. verdade é que o tempo passa realmente para todo mundo e a gente já ficou para trás mesmo. Mas ficou bom assim, tá Ficou. estético, tá estético. Ficou bom, né? Ficou bom. Eu não tava sabendo isso daí, não. Vou me inteirar mais, ficar mais jovem. Viu? Olha, é que você também é millennial, cara. Você já tá na fase dos mais velhos já. Você já chegou na fase dos mais velhos. Não, meu sonho é aposentar para ficar jogando pão pros patos no lago. Esse é o sonho, é o objetivo. Tá trabalhando para isso, né, Felipe? Tá trabalhando para isso. E- Mas me conta, o que que aconteceu esse resgate aí hoje? Pois cara. Hoje a gente viveu aí fortes emoções aqui em casa. Eu normalmente, quando bate chuva, vento, trovão, eu vou lá dar uma olhada no cachorro. Pode ser de madrugada e tal. E aí eu fui, era umas 3h30, quando deu aquela chuva mais forte, umas 3h30, 4 horas, eu fui procurar o cachorro para botar ele para dentro, né? Porque senão ele fica tomando chuva na rua mesmo. E aí eu fui lá, chamei, o Tarik não tava, eu fiquei rodando, eu disse que fugiu. Só que era aqui na cabeça, como que fugiu? Por onde que fugiu, né? E aí eu fiquei fazendo força, quando eu só lembrei de um momento ontem, umas 11 horas da noite, que eu abri a porta da frente, fui buscar algumas coisas no carro, e voltei, fechei a porta, terminei de fazer algumas coisas que eu tinha, relatório, e fui dormir. Então ele deve ter ficado na rua desde essa hora, que ele aproveitou para escapar, até bem tarde, né? Então, no final, graças a Deus, até uma ONG que os aventureiros estavam ajudando, né, de animais aqui da cidade, estava juntando alimento, roupa, cobertor e tudo mais. Eu lembrei deles, entrei no Facebook, nem Facebook mais eu tinha, eu acessei de novo meu Facebook e tudo mais. E aí pedi para eles lançarem e foi através deles que alguém encontrou o Tarik, viu que ele estava sendo procurado e entrou em contato comigo. Então, ó, parabéns, eu acho que Sou Animal, ai, agora sou, vixe, agora esqueci o nome da ONG aqui, deixa eu ver se, Sempre a Seu Lado. Nossa, nada a Sempre ver com o que eu falando. estava falando. Então, ONG Sempre ao Seu Lado, olha, valeu a pena, assim, ter contato com o apoio deles, porque foi através deles que o pessoal que achou o Tarik descobriu que ele estava sendo procurado.
Ai, que legal, né? Ai, graças a Deus encontrou, tá tudo bem. A Tá gente tudo pôde bem, comer. tá? Aí ele tomou um banho, né? Porque veio podre, sujo, cheio de barro, terra, areia, molhado. Aí tomou um banhão aí, agora tá bem de boa. Tá dentro de casa hoje. Ah, sim. Hoje ele vai dormir quietinho. É, Mas vamos vamos lá, esperar. pastor Lu. Vamos lá. Eu já conheço um pouco o pastor, né? Já tem algumas informações que a gente conseguiu tirar nesses meses que o pastor está aqui, mas eu quero que o pastor se apresente, assim, essa live vai ficar gravada, tudo, tem bastante gente que talvez não conhece quem é o pastor Lucas. Cara, eu acho que assim, que definir quem a gente é um grande desafio, né? E eu não gosto de me definir pela minha função, né? Sim, eu tenho minha função como pastor, mas eu acho que eu sou uma pessoa assim alegre, sou uma pessoa que gosta de trazer leveza, descontração, gosto muito de gente. Eu sou uma pessoa apaixonada por gente, né? Sempre gostei dessa dinâmica de poder trocar, sabe? Trocar histórias, conhecer trajetórias, jornadas. Então isso sempre me cativou demais. Então eu sou um apaixonado por gente, por histórias. Acho que essa talvez a melhor definição de quem eu sou. E qual que é a minha profissão? A minha profissão hoje é pastor, né, da Igreja Adventista. E eu estou nessa pegada, vamos dizer assim, já tem uns 8 anos, desde 2013. Mas antes disso eu já era bem envolvido, né? No período da faculdade a gente já tem um envolvimento bem grande com a igreja. Por 10 anos eu tenho trabalhado constantemente com igrejas, com a área que engloba tudo que compreende uma igreja, principalmente a igreja adventista, né? A área emocional, a área espiritual e por que não até a área física, né? Uhum. Formação, cara, a minha formação, vamos dizer, o meu lattes não late muito, sabe? Eu só tenho a minha formação em teologia mesmo, mas eu sempre fui um curioso. Então, eu me considero mesmo um autodidata, né? Então, eu aprendi muita coisa sozinho, eu sou apaixonado pela psicologia. A psicologia sempre me cativou demais e acho que na faculdade fez um boom ainda maior, né? E, mas assim, eu costumo dizer que eu acabo não tendo conhecimento de tudo, de alguma coisa profundamente, mas eu gosto de saber de tudo um pouco. E eu sei que é uma característica que você tem também, né? Tenho também. Então, a minha Isso daí a formação gente. é essa, né? A minha formação E, é basicamente teologia e da vida, apesar que eu tenho só 35 anos. tá novo. Mas eu Hum. tenho uma pergunta. Nunca pensou em fazer filosofia, alguma coisa? Porque quem acompanha o pastor tem um canal chamado Incomum, né? Todo domingo lá tem sermões, tem pregações, e eu já percebi essa característica no sermão do pastor, sabe? Sempre tem alguma coisa mais puxada para essa parte filosófica. Já pensou? Sim. Eu nunca pensei em fazer a graduação de filosofia, mas confesso que as áreas assim de mestrado, de pós-graduação em filosofia ainda me encantam bastante, assim, principalmente filosofia clássica e também a filosofia das religiões, que é um estudo bem, lógico, bem abrangente, que normalmente dentro de uma área de pós-graduação e mestrado você acaba enveredando por um caminho mais definido, né? Com certeza eu trabalharia aí por religiões orientais, né? Apesar de ser cristão, eu teria um prazer muito grande em conhecer e estudar mais religiões orientais. Entendi. Antes da gente continuar para a próxima pergunta, quero agradecer a todo mundo que está entrando. O Miguel ali já postou também, boa noite, lindeza. Agora não sei para qual de nós dois, né? Vou deixar para ti essa, porque eu tô meio bagunçado hoje. Mas obrigado a todo mundo que entrou, que está participando aí. Compartilha, aperta lá embaixo no aviãozinho, compartilha com seus amigos. Já aperta no coraçãozinho também para participar aí, que hoje vai ser um papo bem legal, bem agradável. Mas vamos Legal. lá, a gente está aqui para falar um pouco sobre a Bíblia e eu quero saber, pastor, o que que é a Bíblia para você? O que que você considera É esse uma boa livro? pergunta, né? Porque, e assim, essa tal de live fica gravada, né? Então eu tenho que tomar muito cuidado. Mas sendo bem sincero,
Eu acho que a Bíblia é um compilado de livros tremendo sobre a trajetória de Deus na história da humanidade. E eu gosto muito de ver desse ângulo. A gente poderia ver a Bíblia de vários outros ângulos. Tem gente que foca em outras áreas, né? E como ela é um livro muito rico, como eu falei, né, traz diversas outras é, muita cultura, né? São vários povos, é, são quase 1.500 anos de período, são línguas distintas, momentos distintos na história para contar. Então, assim, lógico que cada um vai acabar olhando para um lado, mas para mim essa perspectiva é muito forte. A gente vê a trajetória de Deus sendo descrita no olhar humano, né? Essa trajetória de Deus com a humanidade. E, e para mim isso é muito forte, porque, como eu falei, eu sou apaixonado por gente, apaixonado por histórias. Então, eu acho que as histórias que a Bíblia conta, elas são histórias riquíssimas para a gente entender como Deus agiu lá com aquelas pessoas. E se a gente entender como ele agiu lá com aquelas pessoas, a gente pode tirar aquilo que a gente tem para aprender dele hoje aqui. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, assim, né? Há hoje um anacronismo, né? Uma retirada do tempo muito forte dentro dessa questão de religião, da religião cristã. Então a gente tem que tomar bastante cuidado. Eu gosto das histórias, mas eu procuro entender elas lá. E depois que eu entendo elas lá, eu tento entender o que eu posso retirar para cá hoje. Mas acho que essa é a definição para mim mais forte, né? É a história de Deus na trajetória humana. E só um comentário com parênteses, né? Eu achei interessante estar assistindo um podcast hoje, ouvindo, na verdade, um podcast hoje, daquele Primo Rico, não sei quem conhece, né? Aham. O Primo Rico. E ele estava comentando um pouco sobre o José, ele falou que ele encontrou bastante coisa de finanças, de como você tratar o seu dinheiro, de regras, no livro de Provérbios. Então, assim, Uhum. a Bíblia é um livro que contempla vários momentos, né, da nossa vida, várias áreas. Então, acho Áreas. incrível Uhum. como que um livro que é tão extenso, que abrange um período de tempo tão grande, mas consegue ser tão atual, né, e tão sucinto em alguns assuntos. Sim. E se tu for ver, e essa é a beleza, né? Como a Bíblia ela tem diversas características de escritura, né? Então, os perfis literários, né? A gente tem poesia, a gente tem profecia, a gente tem prosa. Ela não está limitada a um tipo de forma de descrever histórias. A gente consegue ter na Bíblia momentos de reflexão, momentos de louvor, você consegue ter ali momentos de risada, né? Eu sou uma pessoa que busco muito esse bom humor dentro dos relatos bíblicos, então é um livro muito completo, é um livro muito gostoso de ler, de descobrir, mas eu sei, né? As pessoas têm dificuldade de ler a Bíblia porque é um livro confuso. É que nem ler Camões, gente. Eu li Camões no final ali da minha do ensino médio, né? Eu ia falar do segundo grau, mas do ensino médio, eu li Camões pela necessidade de compreender e entender por conta do vestibular, porque no vestibular eu nem sei o que cai mais no vestibular, eu acredito que não deve mais cair Camões, mas assim, e ler Camões é difícil, você precisava ter recurso literário, né, escriturístico, para você entender com melhor forma, e os professores te ajudavam nisso. Então não é diferente, com a Bíblia sim tem uma dificuldade, né, só que se você tem interesse, você vai atrás, tem conhecimento suficiente para a gente poder fazer essa jornada extraordinária. Já vou deixando aqui um pedaço aí do que a gente faz aí nos domingos, que é realmente fazer essa trajetória nessa jornada extraordinária que é a Bíblia. Você falou que a Bíblia é um livro assim até difícil, né? Principalmente quando você não estuda, assim, acho que da maneira mais correta ali, quando você tenta buscar algumas coisas da maneira que não é a maneira certa, então você acaba dando dificuldades. E Uhum. nesse toda a sua formação, todo esse período que você frequentemente folheia a Bíblia, né, usa a Bíblia como um instrumento de trabalho, eu imagino. Uhum. E qual que é o livro que foi assim o mais difícil para entender, para entrar na cabeça, para você compreender? Qual foi esse maior desafio? Existem para mim, nessa pergunta, existem duas facetas, né? A primeira delas é aquele que é mais difícil para mim, para eu tirar assim os elementos importantes e tal.
mas tem também aquele que é o mais difícil de explicar, né? Então, para mim, o livro mais difícil, com certeza, é, é Eclesiastes. Eclesiastes é um livro difícil, difícil de digerir. É um livro difícil de você lidar com a amargura de Salomão ali, e ao mesmo tempo com a sabedoria de Salomão, e ver o cru da humanidade, o cru da vida. A gente quer ser positivo, quer ser aquela perspectiva de esperança e tudo mais, mas a verdade, às vezes a gente se encara o espelho da forma como Salomão encarou ali em Eclesiastes. E para mim, acho que Eclesiastes é o livro que mais cai pesado para mim. Agora, qual que é o livro mais difícil de entender no sentido de ensinar e de apresentar e buscar e compreender mesmo ali aquilo que se propõe? Cara, eu acho que são os livros de profecia mesmo, né? São muitas figuras de linguagem que não tem nada a ver com o nosso contexto hoje. São coisas muito distantes da nossa realidade, né? Falar sobre dragões, falar sobre bestas, falar sobre animais. Parece uma coisa assim muito pitoresca mesmo, né? Porque ao mesmo tempo é belo, mas confuso. É um belo confuso. E eu creio realmente que os livros proféticos eles apresentam um desafio maior para a compreensão. Mas, sem sombra de dúvidas, o livro que mais pesa para mim, que é difícil para mim digerir, é Eclesiastes. Pois é. Mas aí você falou do livro de profecia, mas qual você acha assim mais difícil? Apocalipse ou Daniel? Eu acho assim, eu acho sinceramente que Daniel é mais difícil, porque Apocalipse, querendo ou não, ele vem já numa sequência onde já existe muitos elementos para a gente poder entender. Mas lógico que essa é uma percepção minha que já venho há muito tempo tendo elementos. Talvez se eu tivesse pela primeira vez pego uma Bíblia e lido o Apocalipse e depois lido Daniel, ou talvez o livro de Daniel fosse um pouquinho mais fácil de entender por conta das histórias. Tem 2, 3, 4 capítulos ali bem de um fluxo muito gostoso de história. Apocalipse já não tem isso. Apocalipse é sinal, é referência. Mas eu ainda acho, naquilo que se propõe, eu acho que o livro de Daniel é mais difícil ainda. Sim. E o personagem assim preferido que o Lucas gosta, que você fala assim, não, pra mim, eu sei que tem vários, deve ter vários. Eu sou um apaixonado por gente, eu sou uma pessoa apaixonada por histórias. Então, assim, é praticamente impossível para mim pensar realmente em um personagem. Então vamos lá, eu vou reformular a pergunta para ficar mais fácil. Nesse Tá bom. momento, você pode escolher um personagem para entrar nessa live aqui para você conversar durante 10 minutos com qualquer um deles. Qual seria? E sem ser Jesus, porque senão. Não, mas essa resposta é tão tradicional que eu nem iria por esse caminho. Eu vou ter muito tempo para poder conversar com Jesus e eu não tenho dúvida disso. Mas, assim, a humanidade me impacta muito. Assim, eu gostaria muito de conversar com Jonas. Eu tenho, eu tenho uma curiosidade muito grande para saber quem foi Jonas antes do chamado. A história de Jonas ela é muito interessante. Ela dá muitos elementos assim de que Jonas era um profeta aposentado, vamos dizer assim. Ele não queria mais aquela função, né? Há uma percepção de estrutura, de caixa. Eu acho a história de Jonas assim intensa. Não só por Jonas e pela história. E aí, entrou num peixe ou não? Era uma baleia ou não? Eu gosto desses detalhes. Eu acho isso interessante. Esses dias mesmo eu li uma notícia que falava de um pescador que foi engolido por uma baleia, jubarte, e tempos depois ele foi cuspido para fora, e aí sim, ela cuspiu ele para fora porque ela tem um sistema que ela digere pequenas partículas, né? Então é lógico que quando ele entrou para dentro, depois de um tempo ela cuspiu, mas aí ele, né, teve algumas dificuldades. Mas achei muito legal aquela notícia e fiquei pensando justamente, né? E a história de Jonas tem esses elementos fantásticos, mas o que me pega mesmo é o antes. Quem era Jonas antes desse chamado? Quem era Jonas antes
é que a gente não tem noção. O que Deus pediu para Jonas fazer é absurdo dentro do que a gente imaginaria hoje. Tá? É absurdo, é fora, completamente fora de qualquer perspectiva, sabe? E o resultado que ele estava esperando era óbvio, assim, como é óbvio, sei lá, se eu pedir para alguém, por exemplo, ir para o meio de um jogo do Flamengo e do Fluminense e tudo mais, e entrar dentro da torcida do Fluminense vestido de Flamengo e ficar torcendo lá. É lógico que o cara vai ser hostilizado. E ele falar assim, o Flamengo é melhor, ninguém vai aceitar que o Flamengo é melhor. Sabe? Então, assim, é absurdo o que Deus pediu. Mas é muito interessante ver como que Deus reage ou age com Jonas quando Jonas fica frustrado porque as pessoas começaram a se converter. Enfim, a história de Jonas ela é muito, muito boa e eu tenho uma curiosidade muito grande para saber quem era esse cara antes. Hum, É, em que contexto de vida ele era uma pessoa abastada? Não me parecia que ele era uma pessoa do campo. Não me parece que ele era um cara assim que lavrava. Ele teve dinheiro para pagar uma viagem grande de barco. Ele teve dinheiro para comprar o lugar no barco que era um lugar de prestígio, que é descer e ficar na sua, entendeu? Normalmente você tinha, por conta do contexto daquele tempo, você tinha que se envolver de alguma forma numa viagem de barco, né? E fora o medo que existia. Então, assim, cara, tem muita coisa. Se a gente fosse parar mesmo, eu sou louco para montar assim uma semana inteira, várias pregações com relação a Jonas, porque é um personagem que me instiga bastante. entendi. Eu tava pensando também, eu gosto bastante de personagens mais heróicos, mais que tomam a liderança. Eu acho que são personagens que eu gosto muito de estudar, mas eu tava pensando em Nabucodonosor. Eu acho que, por mais que ele não Uhum. seja um personagem assim central no livro de Daniel, mas comecei a pensar toda a história, toda a trajetória dele, né, tudo que ele viveu. Acho que seria assim uma lição incrível você tiraria ali dele, né? Como que o Não, rei de uma e nação foi tão impactado. exato, ele não tinha, ele não tem um papel só no livro de Daniel, né? Se você for ver, ele permeia boa parte da história em diversos aspectos, sabe? Então, leis, é, até mesmo a questão de utilização de agricultura, né? Foi no período de Nabucodonosor que existiu ali boa parte da construção final de Babilônia, da Babilônia que a gente descobriu depois, né? Então, assim, foi um cara estrategista, foi um cara inteligente, um administrador, né? Então, realmente, uma conversa com ele de 10 minutos, eu acho que seria tipo um TED Talk, sabe? Seria tipo um negócio que o cara ia te dar várias que você ia ficar assim, pá, explodir a cabeça. Realmente interessante. Vamos lá. Eu sei que o Lucas ele tem vários objetivos profissionais, mas eu quero saber mais pessoalmente, assim, Lucas, sem ser pastor, qual é o sonho, qual é o objetivo de vida assim que você pensa para daqui 5, 10 anos? Eu tenho muita dificuldade em pensar tão longe, Felipe. Eu sempre fui muito do agora, sabe? Mas eu te confesso que os filhos trouxeram um momento diferente assim para a vida, né? Filha é a coisa que mais te dá trabalho na vida, mas ao mesmo tempo, assim, não vou fazer merchandise aqui, mas só para dizer assim, não tem filho mais lindo e mais incrível que os meus. Se tem uma coisa que eu e a Tati, a gente fez muito bem nessa vida foi filho, sabe? A gente fez Hum, filhos assim realmente excepcionais. E, e acho que é o que eu sonho mesmo, meu objetivo é ter um relacionamento muito, muito assim, muito próximo, muito verdadeiro, muito de troca com os meus filhos. Eu quero realmente ser o tipo de pai que os meus filhos fazem coisa errada e se sentem confortáveis em me falar. Eu não quero que eles sejam perfeitos, eu não tenho essa expectativa. Eu não quero que eles tomem sempre as melhores decisões, eu não tenho essa expectativa. Mas eu gostaria muito de ser participante disso, de sempre poder ser participante da vida dos meus filhos,
Eu quero sim ser um grande amigo deles, eu não quero ser o melhor amigo deles, eu acho que eles vão ter os seus melhores amigos na vida deles. Eu quero ser pai mesmo, mas um pai que é amigo, que está presente, que conhece o que eles sentem medo, que conhece o que eles querem. Com 16 anos de idade, meu sonho era ser pai. Hoje eu sou pai. Então, meu sonho não mudou. Eu quero ser um bom pai. Esse é o meu maior sonho. Sensacional. Assim, se você é suspeito para falar que você é pai, mas eu conheci ali de relance a Laura, o Liam, e realmente são crianças, você se cativa só de olhar, assim. É lógico, todo pai tem um certo, né, puxa um pouquinho mais para os seus filhos, é lógico isso, né? Mas a gente tem um time bom, assim, de pessoas que corroboram com essa perspectiva, sabe? Que eles são realmente crianças, assim, incríveis e nada, assim, aí que tá, né? Eu acho que o processo de educação é um processo de educação principalmente também para os pais, um caminho de os pais se educarem, né? E apesar deles serem incríveis, e eu acho eles incríveis não só pela beleza, eu acho eles lindos, mas já achei eles feios, por exemplo. O pessoal diz assim, todo pai acha o filho lindo. Não, eu já achei meus filhos feios. Principalmente quando eu olho fotos de bebê, quando eu olho meus filhos, assim, eu digo, cara, era um joelhinho, viu? Até que deu bom. Mas, assim, não é a beleza deles que me chama atenção, nem a Tati, assim, a gente sempre tentou entender bem personalidade, entender quem eles são e focar nisso, sabe? A Laura é de uma simpatia e, sabe, de uma facilidade de expandir, conversar muito grande desde pequena. E o Liam, cara, eu falo que o Liam é o tal do boa praça. Não tem tempo ruim com o Liam. O Liam tá sempre sorrindo. Ele é desconfiado, ele vai devagar para confiar em você, mas ele te conquista, ele gira em torno de você, sorrindo, ele vai te conquistando, ele é um conquistador, sabe? Então, a minha expectativa, na verdade, é só essa, é estar com eles e saber que eles vão errar, eles vão, talvez eu perca algumas coisas que eu olhe hoje, mas não tem problema, eu só quero estar junto com eles. Que legal. E como criança, a criança ela sempre tem aquela a curiosidade, sempre tem várias perguntas, né? Imagino que na sua casa deve ser um porquê direto. E você como Sim. criança também, na nossa realidade, assim, quando você provavelmente tem algumas perguntas, provavelmente tem algumas dúvidas ali, tem alguma dúvida que você tem, assim, que por mais que você leu a Bíblia, por mais que você teve esse contato com a palavra de Deus, mas que ainda não foi respondida, que você ainda tem essa questão com você e como que é lidar com essa dúvida que ainda não foi sanada? Eu tenho até hoje algo que é difícil falar isso, né? Porque eu não quero ficar alimentando a dúvida dos outros. Mas eu sempre digo, até mesmo no Incomum, lá aos domingos, eu sempre digo para as pessoas que a gente precisa entender que dúvida não é um problema, né? O problema é você buscar a resposta das dúvidas em você mesmo. E apesar de Deus nos ter dado um cérebro maravilhoso, Ele quer que você use ao encontrá-lo, ao buscá-lo, né? Cara, eu não entendo até hoje a questão do livre-arbítrio, não entendo até hoje a questão da onisciência de Deus. Existem várias coisas, eu já li muito sobre isso, estava conversando com uma amiga minha, uma teóloga, tem pós-doc, está no pós-doc, pós-doutorado dela, que é sobre filosofia, e ela é teóloga, filósofa, e assim, é uma pessoa assim, de uma mente brilhante. A gente estava conversando justamente isso. Há muitas perspectivas falando sobre a onisciência de Deus e todas elas trazem elementos muito interessantes e coerentes com relação à onisciência de Deus. Agora, como funciona mesmo? Não tem, cara, não dá para você explicar. Eu tenho uma explicação, já dei até mesmo uma das aulas lá do Incomum, da Jornada Extraordinária, que acontece todo domingo às 8 horas, se você quiser, né? Você pode ir lá para assistir. Mas ela não é uma resposta completa. Eu não acho que ela é uma resposta completa. Ela é uma resposta, como eu até mesmo digo na série, que arranha a superfície, apenas sabe, um elemento muito pequeno do tamanho da magnitude de Deus. Então, essa questão, eu já falei várias vezes com Deus, tira o livre-arbítrio de mim, não quero, eu quero ser eu não tenho livre-arbítrio, eu quero ser um robô autômata que obedece, que faz tudo porque você pré-programou. Eu aceito de bom grado.
não quero isso aqui, sabe? Mas não adianta, eu converso, eu falo e não acontece, entendeu? Então, assim, a dinâmica do livre-arbítrio é algo que me instiga desde sempre. As respostas que a gente tem hoje, elas não são completas para mim. Elas são satisfatórias, mas não necessariamente completas. E tem muito a ver com a onisciência de Deus saber tudo. Há uma dificuldade muito grande da gente entender isso também. E ok, eu não fico triste, preocupado, isso não consome a minha fé, o fato de eu não entender isso de Deus, sabe? Uhum. Não é uma coisa que pega na minha trajetória com Deus, na minha jornada com Deus. Não entender isso não é um problema. Hoje o Tarik fugiu. Se ele tivesse sido atropelado, eu creio que Deus teria me dado consolo. Eu encontrei ele, eu fico feliz que eu encontrei ele. Eu não acho que Deus quis que ele se perdesse para eu poder confiar mais em Deus. Eu não acho que Deus trouxe a solução porque eu sou mais amado por ele ou porque Deus já sabia que assim, eu não vejo dessa forma. Mas eu também não posso dizer para as pessoas que creem dessa forma que Deus não age assim. E, e se tem uma coisa que é muito forte no meu ministério, isso é muito forte de mim, eu não, eu não tenho necessidade que as outras pessoas pensem como eu. Eu já tive, não tenho mais isso. Não tenho necessidade das pessoas fazerem a mesma trajetória que eu, porque Deus é muito grande, muito maior do que eu, e ele não precisa que as pessoas sejam só cópias do Lucas. Na verdade, Deus quer que as pessoas sejam autênticas naquilo que ele criou. E nesse caminho a gente vai ver várias outras maneiras de entender e compreender a Deus. Sim. Eu acho que até a questão da onisciência e vários outros assuntos mais complexos, se a gente conseguisse entender, a gente não seria aqui, não teria essa mente finita, né? Das questões que nós temos aqui é uma limitação de tempo, uma limitação de conhecimento que a gente pode adquirir. Então, acho que realmente isso acaba influenciando também em toda essa questão. Que programa que você falou que Sim. tem de domingo? Qual horário? Desculpa. Então, todo domingo, às 8 horas da noite, no canal Em Comum no YouTube, né, a gente faz uma série caminhando, fazendo uma trajetória fantástica pela Bíblia. E vocês, é realmente uma trajetória extraordinária, é uma jornada extraordinária. Não é à toa, eu gosto de coisas que fazem pensar, gosto. Eu acho que a conexão tá um pouco ruim aí. O senhor cortou aqui para mim. Esperar um pouquinho ver se ele volta. Acho que o pastor caiu aqui. Vamos convidar ele de novo. Temos uma pequena queda, normal, conexão de internet, sempre assim. Aí Aí, voltou, ó. maravilha. Eu acho que eu caí num lago aqui da internet, me afoguei um pouquinho, mas estamos de volta. Estamos de volta. Então, assim, o canal em comum é um canal que a gente tem, eu já tenho pensamento sobre ele há muitos anos, mas deu para colocar em prática, né, aqui em Araras. E ele é um canal que o objetivo é realmente fazer as pessoas pensarem, saírem do habitual, saírem daquele ensino que é, sabe, mais tradicional. Nada contra o tradicional, mas muita gente está cansada de ouvir sempre a mesma história. E, e a Bíblia é muito rica. Então, o que a gente faz no canal em comum é contar histórias comuns de uma maneira incomum, né? São pessoas comuns numa jornada em comum, né? Tentando fazer essa jornada em comunidade. É um trocadilho que existe dentro do canal em comum. Então, assim, para mim, especialmente, é algo que eu coloco muito no meu coração, eu coloco muita
Eu coloco muito de mim nesse canal, porque ele é um projeto que eu penso a longo prazo e há muitos anos, né? Então, 8 horas, todo domingo, canal em comum, lá no YouTube, vocês com certeza vão ser beneficiados. Com certeza. Vamos lá, já estamos encaminhando aqui para o final, mas eu quero assim, agradecer a todo mundo que está assistindo, que está comentando aí. Eu vi o El, que é um grande amigo nosso, comentando, a Bruna também, que está lá no canal em comum, Legal. faz lá a abertura, né? Então ela também ali está participando aí da live. Eu quero saber, para todas as pessoas que estão assistindo agora ao vivo, para que as que vão assistir algum dia essa live, enquanto o Uhum. Instagram durar aí, que ela tem que ficar salvada, qual o conselho que o Lucas hoje, puxando de toda a experiência, de tudo que o Lucas já viveu, de tudo que a vida já trouxe de acertos e erros, qual o conselho que hoje você daria para alguém? Eu queria ser do tipo da pessoa que fala uma frase tipo, use filtro solar. Mas, nossa, isso é muito cringe, né? Porque isso realmente é muito antigo. Tem muita gente que não vai fazer ideia sobre isso. Mas assim, eu não tenho boas frases assim, mas eu acho que na essência da vida a gente precisa saber deixar ir, sabe? Acho que tem muita coisa que a gente precisa aprender a deixar ir. Opinião, certeza, relacionamentos, brigas, orgulho. A gente precisava aprender bastante a deixar ir, a não se agarrar tão forte a algumas coisas que a gente agarra na vida, sabe? Tem bagagem que a gente agarra na vida que não vale a pena. Tem certezas que a gente agarra na vida que às vezes não valem a pena. Infelizmente, tem pessoas na nossa vida que a gente às vezes se agarra e que não valem a pena. Eu acho que se eu pudesse dar um conselho para as pessoas é que elas pudessem deixar ir, em especial realmente opiniões e certezas. Falar uma coisa que eu falei para poucas pessoas do meu círculo, falar aqui numa live. Olha que interessante. Ó, essa é fresquinha, hein? É, Trazendo, inclusive, hein? já tem algum tempo eu tenho desenhado aí um livro. Não sou de escrever, não tenho facilidade em escrever, mas eu fui para um congresso uma vez, onde um cara me falou algo que ficou martelando na minha cabeça. Bom, então se você fala bem, grava seus pensamentos, grava o que você pensa, suas ideias. E, e eu comecei a fazer isso. Eu criei um grupo comigo mesmo no WhatsApp e comecei a mandar áudios para mim. E aí eu vou marcando, né, esses áudios como ideias, ideias, ideias. E o nome do livro, pelo menos, eu acho que eu não vou dar o nome. Porque se eu der o nome, talvez alguém escreva antes de mim, Ah, porque eu tá, sou meio é. isolado. Mas ele vai falar justamente sobre essa questão de certezas e dúvidas, como lidar com dúvidas, como administrar certezas e tal, porque para mim é isso, sabe? Eu aprendi com o passar do tempo, eu fui uma pessoa que foi convertida para uma igreja que boa parte da minha família já tinha muitas pessoas ao meu redor com muitas certezas e eu mergulhei de cabeça nessas certezas. E eu abri mão de muita coisa que hoje eu penso que eu precisava ter feito o oposto. Eu deveria ter deixado algumas certezas de lado e não abrir mão de coisas que eu abri no passado, né? Então, eu acho que se eu pudesse realmente dar um conselho para quem está vendo essa live, não se apegue, deixe ir. Não se apegue a certezas, deixe ir. Aprenda mais, ouça mais, viva mais. Porque eu acho que a gente é beneficiado quando a gente acumula conhecimento e estende os braços para agarrar mais coisas e não fica preso, às vezes, a uma ou outra certeza. Acho que esse é o conselho que eu daria. E conselho maravilhoso e para qualquer tempo, assim, independente de quanto tempo passa, acho que é um conselho que faz realmente uma diferença na nossa vida. E quem está falando de Bíblia, não pode faltar aquelas perguntas mais clichês, né? Afinal, a gente é de uma geração mais antiga, que gosta dos clichêzinhos. Qual que é a passagem preferida da Bíblia sua, Lucas?
Hoje, sem dúvida nenhuma, nos últimos anos, minha passagem preferida é Filipenses 1, 9 ou 6, eu não tenho certeza. Que é: estou plenamente certo que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa passagem fala sobre uma certeza de que o que importa não é o destino, mas é a caminhada. Porque no final das contas, se você não tiver feito todo o trajeto, Cristo faz por você. Se você não tiver chego da forma mais perfeita, Deus vai te tornar perfeito. Então, estou plenamente certo que aquele que começou boa obra em mim, né, ele vai completar no dia que Cristo voltar. E para mim isso é um consolo muito grande para uma realidade de vida onde a gente tem uh, 4 gerações vivendo ao mesmo tempo. A gente já falou tanto de gerações aqui, a geração onde tudo precisa estar perfeito e que trabalho, 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 responsabilidade, responsabilidade, responsabilidade. A outra que é crítica demais a si mesmo, demais, é a minha geração, é a sua geração, crítica demais. A geração Z que está chegando, que já está aí, que vive uma pós-verdade onde nada é certo e que nessa incerteza muitas vezes acaba existindo conflito. Como eu falei, não se apegue em certezas, mas não viva num mar de dúvidas, porque isso também não é confortável, isso também não é agradável. E agora estão dizendo que vem a geração alfa, né? Que é a geração que ainda vai descobrir como se identificar. Mas eu acho que essa passagem, para mim, acho que ela compreende todas essas gerações, sabe? Confia em Deus, confia, porque a sua vida, o que você precisa mais é vivê-la com Deus. Faça do caminho realmente a parte mais importante. Esqueça o destino. Curta a jornada, curta o caminho, porque ele é muito gostoso. Na presença de Deus, na companhia de Cristo, ele é muito gostoso. E essa jornada vale muito a pena. Sensacional. Vamos lá, perguntinha aqui, surpresa. Qual que é a Ei, comida preferida? hoje, eu tenho a teoria que o estômago define muito do caráter de uma pessoa, tá? caraca, Então, vocês conhecem bastante a pessoa pelo estômago. Qual que é a comida preferida do pastor Lucas? eu sou um apaixonado por comida oriental, especialmente comida coreana, nipônica. E eu vou dizer para vocês assim que eu tô numa fase muito boa assim esses macarrões enfiados numa sopa. Eu tô velho já, eu gosto de uma sopinha quente, ainda mais nesse frio agora. Eu preparo mesmo meus caldos, eu faço, né, eu guardo resto de comida para fazer uns caldinhos. Então assim, eu tô nessa fase assim, minha comida, eu gosto de um hambúrguer, gosto, mas né, eu tenho conforto mesmo numa sopinha com macarrão assim, numa canjinha bem pegada. Eu gosto. Entendi. E aí a última, quem quer encontrar o Lucas, qual que é o Instagram? Lucas W. Melo. Lucas Entra W. lá. Melo. Eu, O meu Instagram é fechado, vai ser para sempre. Eu não vou ser digital influencer, porque o meu negócio, assim, Instagram tem muito a ver com quem eu conheço. Então, se você pedir para me seguir e eu não faço ideia de onde você está vindo, manda uma mensagem, fala comigo. Capelete, tia, a tia Yelda falou aqui, ó. É minha tia, Yelda Valau. Capelete é uma baita pedida. Olha, faz tempo que eu não faço um capelete aqui. Então, se você quer me adicionar lá, manda uma mensagem, fala, olha, te vi na live e tudo mais, porque quem participa ali do meu Instagram normalmente é galera que me segue, que interage, e de tempos em tempos eu faço aquela limpa, tanto no que eu sigo quanto em quem me segue. O meu objetivo com o Instagram não é... Eu tenho um Instagram bem comum, que muito provavelmente a gente vai voltar a produzir alguma coisa lá, mas o meu pessoal é realmente a coisa da família, dos amigos, das pessoas próximas. muito bom. Eu ouvi dizer que é influencer esportivo, os amigos mais próximos, como assim? Eu tô numa jornada aí constante, há uns 4 anos de fazer exercício. Eu gosto muito de correr, então eu voltei a correr tem uns 60 dias.
passei por um momento difícil aí nos últimos 15 dias, mas estou voltando. Essa semana já fui 3 vezes aí, então vamos manter. Eu quero muito ter uma vida prática, saudável, não é só pelo exercício, não é só pela alimentação. Eu quero ter uma vida saudável justamente por aquilo que você perguntou do meu sonho. Eu quero envelhecer bem com os meus filhos, ter saúde para me agachar, para pegar peso, para levantar, para correr atrás da bicicleta, e eu preciso cuidar da minha saúde agora. Com certeza. Lucas, mais alguma coisa que você queira falar? A gente já está encerrando. Olha, eu quero falar assim, que para quem chegou no final e não ouviu minha explicação, eu tô assim com esse look porque eu passei por um momento de crise nesses últimos dias aí, que colocaram em dúvida a minha juventude, porque eu sou um millennial, eu nasci lá na década de 80, e aí parece que a geração Z aí dos anos 2000, 97 para frente, ficou falando aí que a gente já não sabe mais o que é ser jovem, que é vergonhoso o que a gente faz. E aí eu disse assim, então como que eu faço para chegar bem jovem na live e tal? Mas eu tenho certeza que eu falhei miseravelmente, mas pelo menos o bom humor a gente trouxe. Com certeza. Lucas, obrigado por ter aceitado o Olha, convite. Sabe que pouco tempo que a gente tem assim de convívio, já considero bastante você um grande amigo, já conversamos bastante. E eu acho que é importante esse contato fora, né, fora culto, fora para as pessoas conhecerem o pastor como pessoa. Acho que a gente tem uma visão muito distante, né, do, sim, do pastor. O pastor ele fica muito distante, ele é alguém separado. E eu acho inacessível. que é inacessível, essa é a palavra. E eu acho que a gente tem que mostrar que o pastor é uma pessoa, ele também tem sonhos, tem medos também, tem essas crises de meia-idade, é normal, coisas, coisas que acontecem. Sem E eu dúvida. acho que essas lives vão ser um meio assim de talvez trazer para as pessoas conhecerem mais quem é o Lucas, né? Sim. Tem Eu espero. gravata, sem terno. Gravata vocês não vão me ver, a não ser num casamento, alguma coisa assim, vocês não vão me ver mesmo. Mas realmente eu acho que esse ambiente, assim, ele traz uma outra roupagem. Isso aqui que eu fui durante esse tempo é realmente quem eu sou no dia a dia, no contato mais pessoal mesmo. A gente vive de uma função, trabalha de uma função onde existem estereótipos e alguns a gente precisa até mesmo seguir para não chocar, para não maltratar a fé de algumas pessoas. Mas a bem a verdade é que eu sou muito mais isso que vocês viram aqui do que o que normalmente aparenta nos cultos, nos sábados, enfim. É isso aí. Obrigadão pela participação, obrigado por ter tirado um tempo aí para participar aqui. Legal. Tivemos bastante pessoas que acabaram entrando, saindo, mas tenho certeza que algumas pessoas pegaram toda a mensagem e se a gente impactou pelo menos uma, a missão está feita aqui. Isso aí. E vai Felipe, ficar gravado. obrigado pelo teu convite. Você trouxe essa ideia e eu, sinceramente, não sabia nem como fazer o processo, mas te agradeço pela insistência e tudo mais. E acho que a gente consegue tirar um suco bem bom desse amassado aqui. E acredito que a gente pode experimentar isso de outras formas, ou até mesmo de repetidas formas, para a gente poder alcançar o máximo que a gente puder. O meu negócio é o seguinte, como eu falei lá no início, eu sou apaixonado por gente, por história. Entra na história aí, vem na jornada, porque o negócio vai ser muito bom. Isso aí. Brigadão. Já vou liberar aqui agora o pastor para tomar seu banho, tomar seu caldinho aí, né, que esse Valeu. horário já é horário que os de mais idade gostam de ir para a cama. Vou Mas botar nesse minha meia, friozinho. isso, vou botar minha meia de bichinho, bem quentinho, e vou ficar de boa em casa. Isso aí. Obrigadão, Lucas. Obrigado a todo Obrigado, mundo. gente. E vamos nessa. Obrigadão.